E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Carvalho, trazendo pra vocês hoje mais um vídeo. Dessa vez lá do Psicologia dos Animes. Uma psicologia Shingeki no Kyojin e só psicologia do Irving, né? Marley não teria chance contra Irving. Então, link do vídeo hoje na descrição pra vocês poderem conferir. Assim como as redes sociais, meu canal na roxinha, beleza? Segue nós lá. E vamos. Vamos. Liderança, manipulação, estoicismo e a psicologia de um soldado. Eu sou o Rafael, Eu tenho não sei o que é formação em psicologia de um psicologia e soldado. hoje é dia da Nem história e estoicismo. psicologia de Irving Smith. A personalidade do Irving é difícil de encontrar na sociedade em geral. A gente gosta de alguns personagens de Shingeki exatamente pelas questões emocionais que cada um vai ter. O Irving é um personagem que ele tenta se distanciar do erro. Enquanto nos outros personagens a gente se identifica, no Irving a gente vai ter um sentimento de admiração. Como eu falei, o ambiente Shingeki vai causar ali muita ansiedade em todo mundo e todo mundo vai demonstrar um pouco de ansiedade. O Erwin, ele tenta ficar longe disso. E o Erwin não mostra essa ansiedade. Claro, ele é o líder da tropa de exploração, ele não pode mostrar. E ele faz isso, ele cumpre isso com perfeição. O Erwin só tem um defeito, não ser o protagonista. O Erwin, desde pequeno, se mostra muito curioso. Provavelmente muito influenciado pelo seu pai, que era um professor. E ele mesmo pequeno mostra ali uma capacidade analítica muito acima da idade. Parecido com as crianças de The Promised Neverland. Já que ele questionava o que tinha por fora das muralhas. E isso faz ele questionar o pai dele durante a aula. O pai dele repreende, porém quando chega em casa, o pai do Irving vai lá e explica pra ele toda a verdade. Os livros diziam que não existia seres humanos lá fora. E o Irving vai questionar como eles sabem disso. Então o pai dele vai revelar todas as contradições dos livros e ele revela que de alguma maneira o rei manipulou a mente das pessoas para que todos esquecessem como era antigamente. Mas apesar do Irving ser analítico desde criança, ele é uma criança, é ingênuo. E ele vai lá e começa a contar para todos os seus amigos. Bom, as crianças de The Promised Neverland não fariam isso. E o pior, a polícia militar da muralha, fica sabendo. Depois disso, ele não vê mais seu pai. O Irving perde o pai muito cedo. E ele vai questionar. Provavelmente não queriam que meu pai se vivesse. Ele sabia demais. Que se mataram ele, provavelmente ele sabia algo que era verdade. Então ele vai juntar todos esses sentimentos em uma vontade de descobrir a verdade e provar que o pai dele estava certo. Se calaram meu pai é porque ele sabia a verdade. E esse vira o grande propósito do Irving. E ele vai entrar na tropa de exploração como sendo ali a melhor forma dele ficar mais próximo das verdades das muralhas, do que há por detrás das muralhas. E ele tem ali uma grande ascensão. Ele substitui ali o Kate Shades muito rapidamente, virando ali o capitão da tropa de exploração. E é ali que ele vai encontrar a grande arma da humanidade, Levi Arkman. E o Levi, ou Levi, que ali no começo tinha a missão de matar o Irving, vai começar a se inspirar nele. O Levi vai admirar o Irving exatamente pelo modo com que o Irving lida com as perdas e escolhas. Porque o Irving mostra uma estabilidade emocional e o Levi vai confiar nele por isso. Na cabeça do Levi, eu vou confiar em alguém que tem uma estabilidade emocional. Alguém que, independente da situação, vai se manter firme no objetivo. O Irving é um personagem extremamente estoico. Estoicismo é uma escola de filosofia helenista fundada na Grécia por Zenão. Ainda bem que ele vai explicar, porque eu não ia saber o que é. Os praticantes do estoicismo sempre prezam por manter a mente calma e racional, independente do que aconteça. Ou seja, Irving Smith. E essa é a primeira grande característica do Irving, a estabilidade emocional que ele tem. Verdade. Independente da situação. Ele age com tranquilidade em momentos em que as pessoas vão agir com raiva, com emoções explosivas, chorando. E ele tá lá, estável emocionalmente. É por isso que ele é o líder da tropa de exploração. O Levi conhece o Irving justamente na época que ele perde seus últimos amigos, seus últimos laços. Naquele momento, Levi e Irving, os dois tinham perdido tudo. E o Irving percebe, o Levi ali é como se fosse uma Ferrari. Mas toda Ferrari precisa de um grande piloto. E o piloto era o Irving. O Irving também vai ter uma grande característica, que é o discurso dele. Um discurso que envolve sinceridade e um pouco de manipulação também. O Irving vai lá e fala pro Eren: eu estou feliz que eu tenho você na minha tropa. Do lado da humanidade. Uma grande arma. O Eren ali estava em situação vulnerável. O Eren fica muito feliz e entusiasmado e fala: eu vou matar todos os titãs. E o Irving sabia disso, sabia que o Eren estava em situação vulnerável. Outro discurso marcante do Irving é para os novatos da tropa de exploração. Ele vai ali Tem um no discurso ponto à la fraco, Bob, ponto tropa crítico de elite. O Irving vai falar que a maioria das pessoas que entram para a tropa de exploração acabam morrendo. Todo mundo ali fica assustado e ele continua: eu só quero que fique quem estiver disposto
dispor a se sacrificar pela humanidade. Um ponto aqui importante é a sinceridade dele para com seus subordinados. Ele não esconde, por mais que seja dura a situação, ele fala a verdade. E ali ele perde muita gente, porque muita gente vai embora, mas vai ficar ali quem realmente está disposto a se sacrificar. A sinceridade e transparência é uma característica gigante de um grande líder. No arco da Titã Fêmea, a missão dele falha completamente. E o Nihil Dawk meio que condena o Erwin à morte pelo fato deles terem omitido a informação da Titã Fêmea. E aí o Erwin fala: tudo bem, você pode me matar, você está no comando, mas não deixe de capturar a Titã Fêmea. Ele coloca os objetivos acima dos interesses próprios. O Erwin domina essa capacidade de relação interpessoal e a própria psicologia social vai estudar essa questão do ambiente social modificar o indivíduo. Ou seja, se você está em um grupo em que o próprio líder se sacrifica por você, a chance de você fazer o mesmo é gigantesca. Quando você pergunta para um soldado de guerra por que ele arriscar a vida para salvar o seu companheiro, eles sempre vão dizer a seguinte frase: porque eles fariam o mesmo por mim. Na Batalha dos Titãs, a tropa está amedrontadíssima, estão sem o Levi, ou seja, sem 90% da tropa. Ele não passa a sensação de medo para as pessoas, para quem tá na tropa. Porque se ele passa, se ele demonstrar Levi medo, vale a as tropa pessoas já inteira, estão né? com medo, Mas realmente com é mais isso. medo ainda. E aí vai outro momento clássico, que ele é pego pelo Nossa, esse Titã, e de momento é ter foda. ganha o braço dele, e todo mundo ali fica desesperado, ele fala: vão, continuem, com o braço na boca do Titã. Ou seja, de novo, ele quer ver o objetivo dele a qualquer maneira, mesmo que ele não estivesse lá pra presenciar. Ele se mantém firme mesmo em uma situação desesperadora. E agora vamos entrar em outro ponto. Na minha visão, todo ser humano tem um desejo próprio, um desejo, vamos dizer assim, egoísta. Eu sempre me perguntava: o Eren é um personagem sensacional, mas ele não tem esse desejo, ele não mostra, ele pensa sempre no coletivo, no bem da humanidade, no bem do todo. Qual é o grande objetivo dele? Logo após ele perder o braço, e ele tá lá conversando com o Levi, chega Range e fala pra ele que os titãs provavelmente são humanos transformados. O Levi faz uma cara de choque de saber que ele tava matando humanos, mas a expressão do Erwin, e aí é que vem outro ponto, o outro lado da moeda, e ele mostra ali que ele não tava preocupado se os humanos eram titãs, e sim que o pai dele tava cada vez mais próximo de estar certo, que realmente existe algo por detrás disso. E isso mostra mais ainda como ele é um personagem sensacional, porque ele tem um desejo egoísta como todos os seres humanos, um desejo que é maior do que salvar a própria humanidade. Essa expressão do Erwin transformou a visão que eu tinha dele. E o próximo grande passo que o Erwin vai determinar é recuperar a Muralha de Maria. Aí o Levi vai lá e pergunta pra ele: você tá sem um braço, é melhor você ficar? O Erwin vai revelar outro grande ponto. Ele vai falar que o grande objetivo dele era ir no porão do Grisha para descobrir a verdade sobre o mundo. Ele vai falar que isso era mais importante que a humanidade. Pilha de corpos que já morreram pelas ordens dele. A quantidade de pessoa que morreu, que sofreu amando dele. Ele era responsável indiretamente por aquelas mortes. E quando ele fala que o objetivo maior dele era encontrar o sótão ali do Grisha, tudo aquilo parece egoísmo, falta de empatia, insensibilidade. Mas essa foi uma cena sensacional porque mostrou a humanidade do Erwin. Na grande batalha contra o Titã Bestial, todo mundo ali tá sem esperança. O Erwin percebe que vai ter que tomar uma decisão gravíssima. Nesse momento que ele reflete, ele percebe que vai perder. Talvez é o único momento em toda a série em que a gente vê o Erwin com desânimo, cabeça baixa. Nem quando ele perdeu o braço, ou quando ele esteve prestes a ser executado. E ele ali percebe que ele vai ter que abrir mão do sonho dele. O sonho de ver o porão, de ver a verdade. Mas você, Levi, vai derrotar o Titã Bestial. どんなに夢や希望を持っていても幸福な人生を送ることができたとしても岩で体を砕かれても同じだ。 Essa frase é de uma profundidade imensa e ao mesmo tempo tão real. Ela serve de exemplo pra gente mesmo. Quando nos acharmos superior a alguém, sabermos que no final todos teremos o mesmo fim, ou seja, um líder sem vaidade. O Flock vai questionar: mas vamos morrer? Ele fala: sim. O Erwin é extremamente sincero, não esconde, ele simplesmente fala a Ele verdade, não dá falsa mesmo que esperança, isso vá né? doer. E essa falta de vaidade, de ser sincero, e um discurso acompanhado pela ação, porque ele ali vai estar na frente do pelotão, se sacrificando junto com os outros. Isso motivou até o Flock, que estava tremendo de medo. E eu acho interessantíssimo o roteiro porque o Erwin leva a pedrada no abdômen, o Flock, o único sobrevivente, consegue resgatar ele ainda vivo, e na lógica do roteiro a gente pensa: caraca, então o Erwin agora vai sobreviver, o Flock salvou ele poderia ter ficado lá. Mas não, o Flock trouxe o Erwin pro roteirista dar o final perfeito pra ele. Que é ali a decisão em quem vai viver, ele ou o Armin. Eu gosto bastante do Armin, mas naquele momento eu queria que o Erwin fosse salvo. Eu tava sendo egoísta
egoísta igual o Eren e a Mikasa. Eu fiquei triste, mas o final dele é bastante marcante e simbólico. Eu acho que era um final necessário. Claro, todo mundo queria ver como ele iria lidar ali com os Marleyanos e os Eldianos. Eu acho que o Erwin só morreu pra Marley ter alguma chance. Se o Erwin tivesse vivo, o capítulo 100 não teria acontecido daquela forma, nem o episódio 5, nem o episódio 6 da quarta temporada. Vamos deixar claro. Quando o Levi seria decide outra história, quem vai viver né, o Erwin, porque o Erwin que vai guiar a humanidade, o Erwin em um ato consciente ou inconsciente, rechaça o Levi. O Levi percebe que é hora dele descansar, dele sair desse mundo cruel, na qual ele presenciou desde pequeno. E esse é o último passo do Erwin. Ele não ia descobrir as verdades do porão, ele ia deixar pros outros verem, ele ia deixar pros outros atingir esse sonho dele. Mas agora era hora dele se sacrificar por mais um grande passo da sobrevivência da humanidade. Erwin carregou o peso de vidas nas costas, de decisões. Ele não tinha poder de regeneração, ou super velocidade, ou super força. Ele era humano igual eu e você. E isso não impediu ele de ser o maior comandante da história dos animes. Se inscreva no canal, clique em gostei, ainda vai ter muita psicologia dos animes pela frente. Até mais. Soldados, não dá pra ler, não deu pra ler, mas enfim. Muito bom, velho, muito bom. Realmente, eu gosto muito do Irving. Ele é um personagem bem, vamos dizer assim, especial, né? Ele é um personagem muito foda dentro da obra lá. E como ele falou, ali o ponto, né, que o Irving era a agulha pra usar no Irving ou no Armin, foi meio que aquela parada de escolha, como se fosse um jogo, tá ligado? De escolhe. Dependendo de quem você escolher, o roteiro, a trama vai meio que dar uma mudada significativa, né? E, mano, muito bom mesmo, viu? Muito foda nessa análise dele. Porque é um personagem que eu gosto até, sabe? Então eu fiquei bem envolvido com o vídeo. Bem envolvido mesmo. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um like, se inscrevam, que ajuda demais o canal, beleza? E nos vemos na próxima. Falou!